História da Reforma do 16º século, volume 1, capítulo 2. Ao lado do princípio que devia dominar a história do cristianismo, achava-se outro que devia dominar a doutrina. Era a grande ideia do cristianismo, a ideia da graça, do perdão, da anistia, do dom da vida eterna. Esta ideia supunha que o pecado havia separado o homem de Deus e que lhe era impossível entrar por si mesmo em comunhão com esse ser infinitamente santo. A oposição entre a verdadeira e a falsa doutrina não pode resumir-se toda inteira na questão da salvação pela fé e da salvação pelas obras. Entretanto, este é o assunto principal. Ainda mais, a salvação, considerada como procedente do homem, é o princípio criador de todos os erros e de todos os abusos. Foram os excessos produzidos por este erro fundamental que atrasaram a reforma, enquanto que pela profissão do princípio contrário, ela foi realizada. É preciso que este fato se note e que seja saliente em uma introdução à história da reforma. A salvação pela graça, tal era, pois, o segundo caráter que distinguia essencialmente a religião de Deus de todas as religiões humanas. Mas que foi feito dela? A Igreja guardou como um depósito precioso este grande e primordial pensamento? Continuemos a história. Os habitantes de Jerusalém, da Ásia, da Grécia e de Roma, no século dos primeiros imperadores, ouviram esta boa notícia. De graça sois salvos pela fé, e isto não vem de vós, pois é um dom de Deus. Efésios 2:8. E a esta voz de paz, a este evangelho, a esta palavra poderosa, muitas almas culpadas creram, foram aproximadas daquele que é a fonte da paz, e numerosas igrejas cristãs se formaram no meio das gerações degeneradas do século. Mas bem depressa cometeu-se um grande erro sobre a natureza da fé que salva. A fé, segundo São Paulo, é o meio pelo qual todo o ser do crente, sua inteligência, seu coração, sua vontade, entra em posse da salvação que a encarnação e a morte do Filho de Deus lhe adquiririam. É pela fé que se recebe a Cristo, e desde então ele vem a ser tudo pelo homem e no homem. Ele comunica uma vida divina à natureza humana, e o homem, assim renovado, livre do poder do egoísmo e do pecado, tem novas afeições e faz novas obras. A fé, diz a teologia para exprimir estas ideias, é a apropriação subjetiva da obra objetiva de Cristo. Se a fé não é uma apropriação da salvação, não tem valor algum, e então toda a economia cristã se acha transtornada, as fontes da vida nova fechadas e o cristianismo destruído em suas bases. Foi o que aconteceu. Este lado prático da fé foi pouco a pouco olvidado. Bem depressa não foi mais do que o que ainda é para muitos, um ato de inteligência, uma simples submissão a uma autoridade superior. Deste primeiro erro dimanou necessariamente outro. Despojada assim, a fé de seu caráter prático tornou-se impossível dizer-se que só ela salva. Não vindo mais as obras em seu seguimento, força foi colocada ao seu lado. E assim entrou na Igreja a doutrina de que o homem é justificado pela fé e pelas obras. A unidade cristã que encerra sob o mesmo princípio a fé e a obra, a graça e a lei, o dogma e o dever, sucedeu esta triste dualidade que faz de religião e da moral duas coisas inteiramente distintas. Erro funesto que separado, o que para viver deve achar-se unido colocando a alma de um lado e o corpo do outro, causa a morte. A palavra do apóstolo ressoando de século em século diz: Vós haveis começado pelo Espírito, e agora acabais pela carne. Outro grande erro veio também alterar a doutrina da graça. Foi o pelagianismo. Pelágio pretendeu que a natureza humana não decaiu, que não há corrupção hereditária
e que, tendo o homem recebido o poder de fazer o bem, não tem mais do que querer para executar. Se o bem consiste em algumas ações exteriores, Pelágio tem razão. Porém, se atende aos princípios dos quais provêm estes atos exteriores, então por toda a parte se encontra no homem o egoísmo, o esquecimento de Deus, a leviandade, a insuficiência. A doutrina pelagiana repelida da Igreja por Agostinho, quando ela se apresentara a descoberto, bem depressa se representou disfarçada como semi-pelagiana e sob a máscara das fórmulas agostinianas. O erro espalhou-se pela cristandade com rapidez espantosa. O perigo deste sistema manifestou-se principalmente em que, colocando-se o bem externa e não internamente, deu-se grande importância às obras exteriores, às observâncias legais, aos atos de penitência. Quanto mais se fazia destas práticas, tanto mais se era santo. Com elas se ganhava o céu, e em breve acreditou-se que existiam homens, ideia assombrosíssima, por certo, que se santificavam além do necessário. O pelagianismo, ao mesmo tempo que corrompeu a doutrina, fortificou a hierarquia. Com a mão com que abaixou a graça, elevou a igreja, porque a graça é Deus e a igreja é o homem. Quanto mais reconhecemos que todos somos culpados perante Deus, tanto mais nos ligaremos a Jesus Cristo como a única fonte da graça. Como poderíamos, pois, colocar a igreja na mesma condição que ele, visto que ela não é senão uma sociedade de homens pecadores, da qual só ele é a justiça? Desde que atribuímos ao homem uma santidade própria, um mérito pessoal, tudo muda. Os eclesiásticos, os monges, são considerados como os meios os mais naturais para receber os dons de Deus. Foi o que aconteceu depois dos tempos de Pelágio. A salvação, tirada das mãos de Deus, caiu nas dos padres. Estes colocaram-se no lugar do Senhor, e as almas sequiosas de perdão não olharam mais para o céu, mas para a igreja, e muito principalmente para o seu pretendido chefe. O pontífice de Roma ocupou o lugar de Deus, segundo os espíritos vulgares. Daí a grandeza dos papas e abusos indizíveis. O mal foi ainda mais longe. O pelagianismo, estabelecendo que o homem pode atingir a uma santificação perfeita, pretendeu também que o mérito dos santos e dos mártires pode ser aplicado à Igreja. Atribuiu-se mesmo uma virtude particular à sua intercessão. Dirigiram-se-lhes preces, invocou-se seu socorro em todas as aflições da vida, e uma verdadeira idolatria sucedeu deste modo à adoração de Deus vivo e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o pelagianismo aumentou os ritos e as cerimônias. O homem, imaginando que podia e que devia tornar-se digno da graça por boas obras, não viu nada mais próprio a merecê-la do que os atos do culto. A lei cerimonial se multiplicou ao infinito e foi bem depressa considerada como igual à lei moral. Assim, a consciência dos cristãos foi novamente carregada de um jugo declarado insuportável no tempo dos apóstolos. Atos 15, versículo 10. Mas, sobretudo, foi pelo sistema da penitência provindo do pelagianismo que o cristianismo foi desnaturado. No princípio, a penitência consistia em certos sinais públicos de arrependimento que a Igreja exigia daqueles que excluíra por causa de escândalos, quando desejavam ser de novo recebidos em seu seio. Pouco a pouco, a penitência estendeu-se a todos os pecados, ainda aos mais secretos, e foi considerada como uma espécie de castigo, ao qual era preciso submeter-se para adquirir a absolvição dos padres e o perdão de Deus. A penitência eclesiástica foi por este modo confundida com o arrependimento cristão, sem o qual não pode haver nem justificação nem santificação.
Em vez de esperar-se o perdão unicamente de Cristo pela fé, esperou-se alcançá-lo com preferência da Igreja pelas obras da penitência. Deu-se extraordinária importância às demonstrações exteriores do arrependimento, às lágrimas, aos jejuns, às macerações, e olvidou-se a regeneração interior do coração, em que consiste unicamente a verdadeira conversão. Como a confissão e as obras de penitência são mais fáceis do que a extirpação do pecado e o abandono do vício, muitos deixaram de lutar contra os desejos da carne e preferiram satisfazê-los a preço de quaisquer flagelações. As obras de penitência substituídas à salvação de Deus multiplicaram-se na Igreja desde Tertuliano até o século XIII. Era preciso jejuar, andar descalço, não vestir linho, ou então abandonar casa e pátria para viajar por terras longínquas, ou renunciar ao mundo e abraçar o estudo monástico. No século XIII, ajuntaram-se a tudo isto as macerações voluntárias, as quais chegaram a ser na Itália, então violentamente agitada, uma verdadeira mania. Nobres e plebeus, moços e velhos, e até meninos de 5 anos, iam de 2 em 2, por centenares, por milhares, por dezenas de milhares, atravessando aldeias, povoações e cidades, vestidos unicamente com um pano atado à cintura, e visitando as igrejas no mais rigoroso inverno. Armados de disciplinas, açoitavam-se barbaramente, e as ruas retiniam de gritos e gemidos, que arrancavam lágrimas a quantos os ouviam. Entretanto, muito antes que o mal tivesse tocado a tal extremo, os homens, oprimidos pelos padres, suspiraram pelo resgate. Os padres mesmo compreenderam que, se não dessem pronto remédio, perderiam o seu poder usurpado. Inventaram, pois, o célebre sistema do câmbio, sob o nome de indulgências. Disseram: vós não podeis, ó penitentes, cumprir as penas que vos são impostas. Pois bem, nós, ministros de Deus e vossos pastores, tomaremos sobre nós este pesar do fardo, por um jejum de 7 semanas. Diz Regino Abade de Prum: o rico pagará 20 soldos, o que for menos pagará 10, o pobre 3, e assim por diante para o mais. Vozes enérgicas levantaram-se contra este comércio, mas em vão. O Papa descobriu logo as vantagens que podia colher. A necessidade que tinha de dinheiro aumentava de dia em dia. E expôs um recurso fácil que, sob a aparência de uma contribuição voluntária, encheria seu erário. Mas descoberta tão preciosa necessitava de fundamentos sólidos. Os chefes de Roma ocupavam-se, pois, com isto. O doutor irrefragável Alexandre de Hales inventou no século XIII uma doutrina muito própria para assegurar ao papismo este vasto recurso. Uma bula de Clemente VII a declarou artigo de fé. Jesus Cristo, disseram, fez mais do que era necessário para reconciliar os homens com Deus. Uma só gota de seu sangue bastava para tanto. Se ele o derramou muito, foi com o fim de fundar para sua igreja um tesouro que a mesma eternidade não poderá esgotar. Os méritos superrogatórios dos santos e o preço das obras que fizeram além de suas obrigações ainda aumentaram este tesouro. Sua guarda e administração foi confiada ao vigário de Jesus Cristo sobre a terra. Ela aplica estes méritos de Jesus Cristo e dos santos a cada pecador, pelas faltas cometidas depois do batismo, segundo a necessidade e na quantidade que seus pecados o exigem. Quem ousará atacar um uso de tão santa origem? Desenvolveu-se e complicou-se logo esta incrível indústria.
Os filósofos de Alexandria falaram de um fogo no qual os homens deviam ser purificados. Diversos doutores antigos adotaram a ideia. Roma declarou doutrina da Igreja esta opinião filosófica. Por uma bula, o Papa reuniu o purgatório ao seu domínio. Decidiu que o homem expiaria ali o que não tivesse podido expiar cá na terra. Porém, que as indulgências podiam livrar as almas deste lugar intermediário, onde seus pecados deviam retê-las. Tomás de Aquino expôs essa doutrina em sua famosa Suma Teológica. Não se omitiu coisa alguma para encher os espíritos de terror e pintou-se com horríveis cores os tormentos que o fogo purificador faz sofrer aos que nele caem. Ainda em nossos dias se vêem quadros desses em muitos países católicos expostos nos templos e nas encruzilhadas, nos quais estão pobres almas invocando com angústia algum socorro do meio das chamas ardentes. Quem poderá negar-lhe o dinheiro redentor que, caindo no tesouro de Roma, deve aliviá-las de tantos sofrimentos? Pouco depois, inventou-se, para regularizar este tráfico, provavelmente no reinado de João XXII, a famosa e escandalosa Tarifa das Indulgências, da qual há mais de 40 edições. Ouvidos mesmos delicados se ofenderiam se relatássemos todas as infâmias que se encontram nela. O encesto, se não é conhecido, custará 5 dracmas, e 6, se é conhecido. Tanto custará o homicídio, tanto o perjúrio, tanto o infanticídio, o adultério, o furto com arrombamento, etc. Ó vergonha de Roma! Exclamou Cláudio de Spencer, teólogo romano. E nós acrescentaremos: ó vergonha da humanidade! Porque não se pode fazer uma censura a Roma que não recaia sobre o próprio homem. Roma é a humanidade exaltada em alguma de suas más inclinações. Dizemos isto porque é a verdade e porque é justo. Bonifácio VIII, o mais atrevido e o mais ambicioso dos papas depois de Gregório VII, ainda soube fazer mais do que fizeram seus antecessores. Publicou no ano de 1300 uma bula pela qual anunciou à Igreja que em cada 100 anos todos os que fossem a Roma obteriam uma indulgência plenária. Da Itália, da Sicília, da Sardenha, de Córcega, da França, da Espanha, da Alemanha, da Hungria, de toda parte, correu-se apressado. Velhos de 60 a 70 anos puseram-se a caminho. Em um mês contou-se em Roma até 200.000 peregrinos. Todos estes estrangeiros traziam ricas ofertas. O Papa e os romanos encheram seus tesouros. Não tardou a cobiça romana em estabelecer jubileus há 50 anos, depois há 30 e, finalmente, há 25. Em seguida, para a melhor comodidade dos compradores e maior proveito dos vendedores, o jubileu e suas indulgências foram estendidas de Roma a todos os pontos da cristandade. Já não era preciso sair de casa. O que outros tinham buscado além dos Alpes, cada um podia comprar à sua porta. O mal não podia tornar-se maior. O reformador ergueu-se então. Já vimos em que veio dar o princípio que devia dominar a história do cristianismo. E acabamos de ver em que deu o que devia dominar a doutrina, isto é, que ambos se perderam. Estabelecer uma carta medianeira entre Deus e o homem e fazer comprar por obras, por penitência e a preço de dinheiro a salvação que Deus dá, eis o papismo. Abrir a todos por Jesus Cristo, sem mediador humano, sem este poder que se chama a Igreja, um acesso livre ao grande dom da graça eterna, que Deus faz ao homem, eis o cristianismo e a reforma. O papismo é uma muralha imensa colocada pelo trabalho dos séculos entre o homem e Deus. Se alguém quiser transpô-la, que pague ou que sofra, e mesmo assim não o conseguirá. A reforma
é o poder que destruiu esta muralha, que restituiu Cristo ao homem e que abriu a este um caminho franco para chegar a seu Criador. O papismo entrepõe a Igreja entre Deus e o homem. O cristianismo e a reforma fazem que Deus e o homem se encontrem face a face. O papismo os separa. O evangelho os une. Depois de haver traçado assim a história da decadência e do aniquilamento destes dois grandes princípios que deviam distinguir a religião de Deus de todas as religiões humanas, vejamos alguns dos resultados desta imensa transformação. Porém, rendamos primeiro alguma honra a essa igreja da Idade Média que sucedeu a dos apóstolos e dos pais e que precedeu a dos reformadores. A igreja ficou sempre igreja, embora decaída e cada vez mais cativa. Queremos dizer que ela sempre foi a amiga mais poderosa do homem. Suas mãos, posto que atadas, puderam sempre abençoar. Grandes servos de Jesus Cristo que, pelas doutrinas essenciais, foram verdadeiros protestantes, espalharam uma luz benéfica durante séculos, e no mais humilde convento e na mais obscura paróquia se encontraram pobres monges e pobres sacerdotes para mitigar grandes dores. A Igreja Católica não foi o papismo. Este teve o papel de opressor e aquela o de oprimida. A reforma que declarou guerra a um veio salvar a outra. E é preciso dizê-lo, o mesmo papismo foi algumas vezes nas mãos de Deus, que do mal faz sair o bem, um contrapeso necessário ao poder e à ambição dos príncipes. Fim do capítulo 2.